Bom dia a todos. É com prazer que a gente recebe hoje o serviço de enfermagem cirúrgica para estar apresentando o 100º estudo clínico. Nós sempre nos reunimos, então, mensalmente para fazer uma discussão de um caso da nossa prática clínica. E hoje nós vamos estar aproveitando também um pouco esse espaço para estar trazendo uma parte daquilo que é o cuidado de enfermagem, que são as condutas de educação, que elas devem ser frisadas no cuidado e no registro de enfermagem, né? Porque a educação, ela faz parte já do cotidiano da enfermagem, tanto do enfermeiro, quanto do técnico, quanto do auxiliar, que está sempre orientando pacientes e familiares. Mas, até bem pouco tempo, a gente não costumava registrar muito esse cuidado tão importante. E, desde o ano passado, existe um espaço na evolução de enfermagem, no prontuário do paciente, onde a enfermeira deve registrar as condutas educativas também. Então, nós queremos poder estar salientando isso, né, como uma maneira também de estar agregando a qualidade aos nossos registros e dando visibilidade para aquilo que a gente faz todos os dias, né, no cuidado aos nossos pacientes. Então, para estar exemplificando todo esse cuidado, né, hoje nós convidamos, então, as nossas colegas do SEC, a enfermeira Josiane, que está no 3º Sul, né, a enfermeira Luciane, do 3º Norte, e a Cídia, do 8º Norte, para estarem apresentando um caso, então, de um paciente cirúrgico. Então, uma boa apresentação a todos, né? E eu espero que no final a gente possa estar discutindo para estar aprimorando o nosso conhecimento. Eu agradeço a presença de todos e uma boa apresentação, Cídia. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Esse nosso trabalho foi possível com a ajuda do COPE e, além disso, nós tivemos um enriquecimento significativo na última semana, que o COPE esteve no estande da acreditação, mostrando o processo de enfermagem. O nosso título escolhido, então, nosso estudo clínico, eliminação urinária prejudicada em paciente cirúrgico, condutas de educação. O serviço, então, conforme a professora já colocou, é o serviço de enfermagem cirúrgica. Vai passando? Tá, ok, obrigada. Então, nós temos o serviço de enfermagem cirúrgica, o qual tem como colaboradores, então, 68 enfermeiros, 190 técnicos e auxiliares de enfermagem. Este número é um número aproximado, tá? As unidades de internação, 3º Sul e 3º Norte, que abrangem a parte clínica e cirúrgica, com convênios e particular. 7º Sul, cirúrgica, é uma unidade mista, então, temos adolescentes psiquiátricos também, convênios e SUS. 8º Sul, parte cirúrgica, transplantes, e também internação SUS. 9º Norte, cirúrgica, cirúrgica geral, no caso, SUS. 9º Sul, que tem a parte cirúrgica, daí, cuidados mínimos, cirurgias mais simples, e também os cuidados paliativos, abrangendo o SUS. E 8º Norte, que é a unidade a qual eu faço parte, tem a parte cirúrgica com destaque para a ortopedia, também leito SUS. Bom, vamos iniciar apresentando o nosso paciente que nós escolhemos para estudo. Claro, nós tivemos também o cuidado de se ater às questões éticas para manter a privacidade do paciente. Então, o senhor JLS, 66 anos, é um senhor, então, sexo masculino, raça branca, viúvo, aposentado,
católico, então, a religião, alfabetizado. Ele veio procedente do interior do estado, acompanhado do filho, que nós colocamos ali a abreviatura, e no prontuário fica o fone também. Bem, vamos expor um pouco do motivo de internação, história pregressa. Esse paciente, claro, tem um longo histórico, mas nós destacamos alguns pontos para ficar mais claro na apresentação. Então, ele internou em fevereiro de 2013 para realizar a cistectomia radical por neoplasia de bexiga com invasão de vesículas seminais e ureter esquerdo. Ele vinha apresentando hematúria com coágulos e, devido a essa hematúria que estava franca, ele inicialmente realizou uma ressecção transuretral desse tumor vesical, em novembro de 2012. E também, neste período, alguns dias depois, ele fez a nefrostomia percutânea à direita, em dezembro, então, de 2012. Ele apresentava, naquela data, então, hipertensão e insuficiência renal aguda. Ele vinha fazendo hemodiálise 3 vezes na semana por meio do catéter de Schilling. Também a questão dos medicamentos em uso, podemos ver ali a fluoxetina 20 mg via oral, 1 vez ao dia, pela manhã, o ácido fólico, 5 mg via oral, 1 vez ao dia também, às 8 horas, vitamina B12, 20 gotas, via oral, 1 vez ao dia, às 8 horas, sulfato ferroso, via oral, 1 vez ao dia, 10 horas, com suco de laranja, conforme a orientação, diazepam 5 mg via oral, à noite, então, às 22. Desclorfeniramina, 2 mg via oral, até de 8 em 8 horas, se necessário, e o captopril, 50 mg, se necessário. Era um paciente, então, que, como teve hematúria franca ali, havia alterações também no hemograma, e, em função disso, também tinha os cuidados na parte do medicamento, então, da prescrição médica. Ele nega alergias, ex-tabagista e ex-etilista. Ele não soube informar a história das patologias familiares prévias. Temos que destacar ali que ele foi tabagista, se eu não me engano, por 35 anos, um maço dia, aproximadamente, pelos dados que tinha no prontuário. No momento da internação, então, quanto à questão da dor, nessa internação em fevereiro de 2013, ele não apresentava história prévia de dor, então nós pontuamos a dor, conforme a nossa escala, dor 0, no momento da avaliação. O paciente, como ele se apresentava, então, prostrado, preocupado com a cirurgia, com pouco conhecimento sobre patologia e a cirurgia que ele iria realizar em breve. Apresenta boa rede de apoio familiar, acompanhado do filho. É importante destacar que o filho ele esteve presente sempre, assim, somente para se alimentar e para tomar um banho. É muito bonito esse carinho e cuidado do filho. Então, quanto à questão da dieta, ele não seguiu dieta especial. Ele apresentou perda de 5 quilos nos últimos 6 meses, fazendo uso de prótese dentária em arcada superior e inferior. Peso, 58 quilos, altura, 1,71 m. Deambula bem, sem auxílio. A escala Morse foi pontuada, então, ficou em 35. Pele íntegra, inserção do catéter de Schilling sem sinais flogísticos, pois ele já estava fazendo hemodiálise, conforme já falamos anteriormente. Pele ao redor da nefrostomia, com bom aspecto, mucosas úmidas e hipocoradas, e a escala de Braden 21. Sinais vitais estáveis, extremidades aquecidas e perfundidas, apresentava diurese espontânea e por nefrostomia direita,
com bom volume e aspecto claro. Quanto à alteração, quanto à eliminação intestinal, não havia alteração. Ali nós trouxemos algumas figuras ilustrativas, imagens, para mostrar o catéter de Schilling, a localização dele aqui, então, estava em jugular direita, e a nefrostomia aqui, que estava no flanco direito. A conduta que tomamos naquele dia e a conduta de educação. Conduta: foi realizada evolução, diagnóstico e prescrição dos cuidados de enfermagem, liberado dieta hipossódica 4 gramas via oral, colocado então a pulseira de identificação, como ele não tinha alergias, de cor branca, e explicando, ressaltando ao paciente a função dessa pulseira. As rotinas de unidade, e também ficou aberto para esclarecer dúvidas que eventualmente pudessem surgir naquele momento ou posteriormente. A conduta de educação: orientamos o paciente e familiar quanto. Ali também é importante destacar sempre essa parceria entre paciente e familiar. O familiar sempre esteve presente, então já a orientação para os dois. Identificação do paciente. Então, explicamos essa questão da identificação do paciente, a importância para a sua segurança e para a nossa segurança também no cuidado. Higienização das mãos. Conversamos sobre prevenção de quedas. O gerenciamento da dor, também damos um destaque importante, já vendo a questão do pós-operatório, por ser uma cirurgia mais complexa, mais extensa. Também a questão de ser uma cirurgia debilitante ali, da retirada de um órgão. Os direitos e deveres do paciente, a gente sempre destaca também. Geralmente, na nossa unidade, tem afixado nos quartos. E, às vezes, eles já vêm da admissão com os folhetos explicativos também. Relação do tumor vesical, então, ali com o tabagismo. Na hora da internação, nós questionamos se o paciente... Claro, nós já vimos que ele já não fumava mais, mas, igual, nós questionamos se ele sentia vontade, se ele conseguiu efetivamente parar de fumar, então. E os cuidados pré-operatórios. Nós colocamos essa linha do tempo para situarmos quem estiver assistindo, para termos uma ideia, então, de como foi a sequência. Ali, então, voltando, ele fez em novembro de 2012 uma ressecção transuretral em nível ambulatorial, sendo que ele já vinha apresentando uma hematúria franca há 2 meses. Tá? Esses últimos dados, apesar dele já ter histórico de hematúria prévia também. Em seguida, ele fez uma nefrostomia percutânea, conforme nós colocamos. E, em fevereiro de 2013, que é a nossa internação, então, no qual nós estamos iniciando a nossa história sobre o caso, ele realizou a cirurgia, ele recuperou na CTI por 1 dia, CTI da SR, e chegou na unidade no seu 2º pós-operatório, que aí nós vamos dar início a toda a história dele, as condutas e os diagnósticos também de enfermagem. Nós procuramos trazer algumas considerações breves da neoplasia de bexiga. A classificação, então, são de 3 tipos: carcinoma de células de transição, carcinoma de células escamosas e adenocarcinoma. Nós destacamos aqui carcinoma de células de transição por ser o tipo de tumor que estava classificado o nosso paciente. Além disso, esse tipo de carcinoma, pelo que a gente leu, tendo como fonte o INCA, ele é o mais comum e é muito invasivo. Isso justifica-se, então, a questão da cistectomia radical. O porquê da escolha médica pela cistectomia radical.
fatores de risco, então, nós destacamos ali 2, tabagismo e exposição ocupacional ao benzeno, voltando novamente, pegando como base o INCA, e destacamos aqui o tabagismo, sendo que está relacionado diretamente com o nosso cliente aqui. O tabagismo, então, o risco para a neoplasia de bexiga é 60% em homens tabagistas e o risco das mulheres é menor, 30%. Então, voltando ali, a questão da maior probabilidade de incidência, qual que é nosso apanhado, quem tem maior probabilidade de desenvolver a neoplasia de bexiga? São homens, que fecha com o nosso caso, raça branca e idade mais avançada. Todos condizem com a nossa prática e com o estudo de caso apresentado. Sintomatologia, pode ter essas sintomatologias, então, hematúria, disúria, poliúria, retenção urinária. Claro que esses sintomas também podem estar envolvidos com outras patologias ali do sistema urinário. Destacando aqui no nosso cliente a hematúria, que foi presente e interferindo também em questões clínicas do paciente. Os tratamentos, então, apresentados, que têm a ver com essa patologia, os tratamentos indicados, então, temos tratamentos cirúrgicos, aqui a ressecção transuretral, que foi o que foi feito inicialmente, até para fazer um estadiamento e pesquisa do tipo de tumor, e, diante disso, provavelmente, o resultado, a equipe médica optou pela cistectomia radical. Também tem outro que é a cistectomia segmentada. A cistectomia radical envolve a retirada ali da bexiga, da próstata e dos tubos seminais ali também. Os tratamentos complementares, quimioterapia e radioterapia. Bom, agora eu vou passar para a minha colega para dar continuidade. Bom dia a todos, meu nome é Josiane, eu sou enfermeira do Terceiro Sul. Eu vou começar falando a evolução do caso no pós-operatório, que é de onde nós tiramos os diagnósticos para o estudo. Então, esse paciente fez a cirurgia, passou o primeiro PO, recuperou na CTI da SR e após, no segundo PO, ele retorna para a unidade de internação. Esse paciente chegou na unidade referindo dor. Quando questionado a intensidade da dor, o tipo da dor e a localização e fatores que aliviavam e pioravam essa dor, ele nos referiu que era uma dor forte, enfincada no local da cirurgia dos drenos, que aliviava a intensidade com o repouso e piorava o movimento. E toda a função do transporte lá na CTI da SR para a maca e depois na unidade da maca para a cama, piorou essa dor. No nosso objetivo, então, o paciente era lúcido, orientado e coerente, apresentando faces de dor, pouco comunicativo, pele pálida, mucosas úmidas e hipocorada. É um paciente que fez uma cirurgia grande e já vinha com histórico de anemia, né, pela perda de sangue, eupneico, extremidades aquecidas e perfundidas, os sinais vitais estavam estáveis. Ele fazia uso de um catéter de Schilling heparinizado na jugular direita, em função da hemodiálise que ele realizava pré-internação. No momento que ele internou para essa cirurgia, ele não foi necessário mais fazer hemodiálise. Tinha também um catéter de monolumen em subclave esquerda, que recebia soroterapia. Ambos os catéteres apresentavam um bom aspecto no local da inserção. Estava recebendo uma dieta líquida com boa aceitação. O abdômen dele apresentava levemente distendido. A FO dele era uma FO abdominal mediana, que estava com bom aspecto, tinha um curativo ali limpo. Na inguinal direita, ele apresentava um dreno de Portovac com drenagem hemática em moderada quantidade. Daí a dor, como ele nos referiu, né, nós usamos a escala
numérico verbal, e ele referiu uma intensidade 7, com a localização na FO e na inserção dos drenos. Ele apresentava a nefrostomia prévia, que a Cídia já falou, né, que ele havia realizado em dezembro, então a nefrostomia à direita, e a urostomia, que foi feita na cirurgia da cistec radical à esquerda, ambos abertos em bolsas, drenando diurese clara em bom volume, e a pele ao redor das duas estava íntegra. Não evacuava há 2 dias, e a Braden dele, que foi refeita, né, no momento que ele chegou na unidade, deu um score de 16, e a morse também foi realizada novamente com score de 60. Os diagnósticos que nós, quando nós fomos revisar, nós incluímos alguns e mantivemos alguns da CTI da SR. Então, ficaram eliminação urinária prejudicada, dor aguda, risco de infecção, risco de queda e conhecimento deficiente. Em relação à nossa conduta, então foi realizada a prescrição dos cuidados de enfermagem, liberado dieta para copa, administrada analgesia conforme a prescrição médica, revisado o estado da pulseira de identificação desse paciente, e como a área, tanto a SR quanto a CTI, no protocolo de quedas, é uma área considerada de risco, e os pacientes dessas áreas não usam a pulseira de sinalização, e a nossa reavaliação, o paciente continuou de risco, nós colocamos uma pulseira amarela para sinalizar o risco de queda. Em relação à conduta de educação, a gente orientou tanto o paciente quanto o familiar, porque era um familiar muito presente e envolvido com os cuidados desse paciente. Os exercícios respiratórios, importante no pós-operatório, a importância da mobilização no pós-operatório, porque geralmente o paciente chega, ainda mais uma cirurgia grande, nem se movimenta, pensa que não pode, e a gente orientou, frisou bem a importância da movimentação. As medidas preventivas de queda, manter as grades elevadas, quando ele se deslocar para o familiar acompanhar, caso o familiar não estivesse presente, chamar a enfermagem. O gerenciamento da dor, a importância, né, desse paciente nos chamar quando iniciar a dor, para essa dor não se agravar e ele conseguir se movimentar. O reforço quanto à importância da higienização das mãos, tanto para aquele familiar e para reforçar os familiares que virem de fora visitar. O reforço, o cuidado com a urostomia e a nefrostomia, incentivando o autocuidado gradual. Claro que o paciente chegou no segundo PO, estava toda a função de dor, a gente deu uma breve explicada em relação à uro e à nefro, mas a partir desse momento, toda vez que a enfermagem for manipular esses drenos, eles vão envolver o paciente e o familiar para o autocuidado. Aqui nessa tabela, nós separamos os diagnósticos conforme as necessidades humanas da aorta e os domínios da Nanda. Os diagnósticos que nós vamos frisar no estudo é a eliminação urinária prejudicada, que conforme a aorta se enquadra no grupo de psicobiológicos e no subgrupo eliminações. E conforme Nanda, o domínio é eliminação e troca e a classe função urinária. Outro diagnóstico que nós vamos estudar agora também é o conhecimento deficiente, que conforme a aorta, o grupo é psicossociais, no subgrupo educação para a saúde. E os domínios da Nanda, o domínio é percepção e cognição, na classe cognição. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Luciane, ex-terceiro norte, né, mas atualmente o 8º norte. Obrigada. Bom, dentro dos resultados, dos indicadores, né, da NOC, da eliminação urinária prejudicada, que a gente relacionou à lesão do trato urinário, o domínio escolhido foi o domínio 2 da saúde psicossocial, onde se define por resultados que descrevem o funcionamento psicológico e social. Na classe, então, N, adaptação psicossocial, né, que seriam os resultados que descrevem a adaptação psicológica ou social do indivíduo à alteração da saúde ou de circunstâncias da vida.
Bom, um dos motivos da gente trazer, né, essa parte aqui, lembrando, ele era um paciente que chegou de um jeito, né, e que com certeza vai sair de outro totalmente transformado, né, vai ter que aprender a se adaptar com essa nova deficiência. O indicador selecionado para a eliminação urinária prejudicada foi o uso de estratégias para reduzir o estresse relativo à deficiência. Dentro da escala de 5 pontos, esse paciente, quando chegou para nós, estava raramente demonstrando que sabia sobre o seu cuidado, autocuidado, sua situação de saúde e o seu futuro, né? E ali o item 5, consistentemente demonstrado, seria o que a gente gostaria que ele viesse a apresentar, o resultado esperado. Nós vamos focar mais, pode voltar à anterior, a eliminação urinária prejudicada e o conhecimento deficiente, tá, desse paciente. Bom, conhecimento deficiente, então, relacionado à falta de exposição prévia à situação, que ele era um paciente que, até um mês atrás, antes de vir a internar, né, era um paciente que urinava com dificuldade, mas urinava, né, pelo pênis, no caso, e que depois vai vir a urinar, entre aspas, pela urostomia. O domínio, então, domínio 4, conhecimentos em saúde e comportamento, onde os resultados que descrevem as atitudes, compreensão e ações relacionadas à saúde e às doenças. A classe S, conhecimento, cuidados da ostomia, e se definindo pelo alcance da compreensão transmitida sobre a manutenção de uma ostomia para eliminação. Os indicadores selecionados: procedimento para a troca de bolsa de ostomia e os cuidados da pele em torno da ostomia. Ele se apresentava com conhecimento limitado e o que a gente almeja é o conhecimento amplo. Continuando, então, ainda sobre conhecimento deficiente, né? O domínio continuou o mesmo, a classe S, então, conhecimento processo da doença. Alcance, dentro das definições, seria o alcance da compreensão transmitida sobre um processo específico de doença e a prevenção de complicações. Dentro dos indicadores selecionados, precaução para prevenir complicações da doença, efeito psicossocial da doença sobre o indivíduo e o efeito psicossocial da doença na família, né? Porque esse paciente, relembrando que as gurias falaram, né, e o que a gente colocou no nosso estudo clínico, chegou sabendo menos do que o próprio filho, que era mais interessado, né? Dentro da escala, ele chegou com um conhecimento limitado, né, e o que a gente gostaria de abranger seria o conhecimento amplo. Dentro das intervenções, né, eliminação urinária prejudicada, então, disfunção na eliminação de urina, nós trouxemos do sistema HCPA o que a gente achou mais abrangente e que caberia mais ser explorado nesse momento. Claro que tem outros, né, mas a gente se ateve a esses. Orientar o autocuidado quanto à prevenção de infecção e higiene das mãos, manter cuidados com nefrostomia, inspecionar a pele em busca de pontos hiperemiados ou isquêmicos, registrar aspectos e frequência das eliminações, verificar os sinais vitais e manter cuidados com urostomia. Bom, ali manter cuidados em urostomia, a gente deixou em vermelho, né, pois nós gostaríamos de sugerir a colocação, né, a instalação de manter cuidados com urostomia no sistema HCPA. Dentro das intervenções, atividades de enfermagem segundo a NIC, né, o domínio fisiológico básico, na classe controle da eliminação,
manter desobstruído, né, esse catéter urinário, que isso é super importante, né, para esse nosso paciente, para não haver retenção, né, não haver distensão. Higienizar a área da pele ao redor, a intervalos regulares, trocar o aparelho de drenagem urinária a intervalos regulares, registrar as características da drenagem urinária, posicionar o paciente e o sistema de drenagem de modo a promover a drenagem urinária e esvaziar o aparelho de drenagem urinária a intervalos especificados. Dentro de conhecimento deficiente, né, onde há ausência ou deficiência de informação cognitiva relacionada a um tópico específico, no sistema HCPA, né, estimular autocuidado, encorajar paciente, família a buscar informações, né, aqui mais o paciente do que no caso familiar, o familiar era bem ativo, né, oferecer tempo ao paciente e família para que façam perguntas e discutam suas preocupações, explicar previamente os procedimentos, realizar educação para a saúde e encaminhamentos, encorajar verbalização de sentimentos, percepções e medos, e avaliar o nível de conhecimento do paciente e familiar relacionado ao processo de doença específico. Dentro das intervenções, atividades da NIC, o domínio comportamental, classe educação do paciente. Revisar e reconhecer o que o paciente conhece sobre a condição, dar informações ao paciente sobre a condição conforme apropriado, identificar as mudanças na condição física para o paciente, tranquilizar o paciente acerca da sua condição conforme apropriado, explicar possíveis recursos, suportes conforme também o apropriado. Bom, são muitos os cuidados, né, alguns as gurias já colocaram, mas dentro daquilo que a gente viu, né, esses estariam mais apropriados ao segundo pós-operatório, ao início, né, da nossa educação a esse paciente. Orientar o autocuidado quanto à prevenção de infecção e higienização das mãos, manter cuidados com urostomia, manter cuidados com nefro, inspecionar a pele, né, registrar aspecto e frequência das eliminações, os sinais. Bom, manter grades no leito. Eu acho que dentro daquilo que a gente precisava, né, vocês podem ver que conseguimos colocar, reduzir, claro que pode ter mais do que esses cuidados, até tem outra lâmina, né? Manter campainha ao alcance, auxiliar na deambulação, orientar, sempre a orientação bem presente, né, tanto ao paciente, à família, quanto aos riscos e prevenção de quedas. Curativos, né, sempre observando o pertuito local de inserção, sinais de infecção e implementando os cuidados no manuseio do catéter venoso central e dos curativos de catéter central também. Implementando cuidados, então, com os drenos, né? Estimular, né? Uma das coisas que a gente fez bastante, estimular o autocuidado, porque até então era um paciente que era muito mais cuidado pelo filho e muito pouco atuante em si mesmo, né? Encorajar o paciente e a família a buscar informações, oferecer tempo ao paciente, aquilo que a gente já vinha colocando, até nem vou me repetir, até porque já foi falado. Pode passar. Bom, sugestões de inclusões de cuidados no sistema. Dentro do diagnóstico de enfermagem, risco para infecção, manter cuidados com urostomia, né? Porque a gente viu nefro, a gente viu vésico, a gente viu outros, mas diretamente ligado à urostomia, não. Tá? E, dentro do conhecimento deficiente, solicitar consultoria. Por quê? Porque era um paciente que necessitava, né, de consultorias, tipo nutrição, né, ostomas. E, mesmo que seja um cuidado que a gente tenha feito para um dia, normalmente tu pede para um dia ou para uma semana, ele é importante estar pontuado no sistema. Eliminação urinária prejudicada, então, manter cuidados com urostomia.
as nossas referências, NANDA, né? Processo de enfermagem na prática clínica, ligações NANDA, NOC, NIC, diagnóstico, né? E o INCA. Obrigada. Obrigada às gurias, então, pela excelente apresentação. E eu abro para as discussões e dúvidas. Gostaria? Enquanto o pessoal pensa, então, né, eu vou destacar assim, o quanto ficou bem pontuado o registro das condutas educativas no estudo clínico, né? Dentro da proposta, daquilo que a gente deseja na qualidade dos registros do Hospital de Clínicas, levando em consideração o nosso processo de acreditação, né? Eu acho que fica bastante claro para todos nós que tudo que as colegas trouxeram realmente são procedimentos e cuidados por nós executados, né? Talvez aqui elas trouxeram com maior riqueza de detalhes, mas na grande maioria das vezes esses pacientes, sim, eles envolvem muito do nosso tempo e muitas vezes a gente subtrai desse tempo o tempo que deveria ser dado também para o registro, né? Porque eu penso que nós ainda temos conosco de que o cuidado na beira do leito ele é mais importante do que o registro, né? Verdade, né? Eu não posso subtrair tempo de estar junto com o meu paciente para fazer um registro, mas eu preciso encontrar tempo na minha organização e no meu planejamento para também fazer o registro. Porque a qualidade da continuidade do cuidado, ela é garantida pelo registro, né? Que é de livre acesso para todos os profissionais de saúde. Então, o profissional de saúde, as equipes que cuidam desse paciente, elas precisam ter informações fidedignas daquilo que ocorreu durante a internação desse paciente. Então, eu vejo que foi muito bem pontuado, né, nesse estudo. Tá, gurias? Parabenizo já de antemão em relação a esse aspecto, que realmente era assim, um dos nossos objetivos aqui. E quem tem alguma colaboração, quer comentar sobre casos que vocês tenham atendido semelhante na unidade de vocês? Nenhuma pergunta? Acho que o estudo foi bem esclarecedor, né? Eu já tinha pego até o outro microfone. Eu acho que uma coisa super importante a gente se dar conta, assim, o quanto esses estudos clínicos, eles qualificam os enfermeiros, assim, né? Então, assim, ó, se vocês não têm dúvidas, bom, ótimo. Então, ele foi tão esclarecedor que não deixou dúvidas, né? E eu tenho certeza que as gurias, assim, que a gente acompanha de perto essa construção dos estudos, a gente sabe o quanto foi investido, né? O quanto elas investiram e o quanto elas pararam para refletir a prática. Que muitas vezes, quer dizer, a gente não tem dúvidas que o cuidado ele é efetivo, ele é de qualidade lá na ponta. Mas muitas vezes a gente não tem tempo para parar e pensar sobre esse cuidado, sobre a sistematização desse cuidado. E eu acho que elas ali começaram porque no começo, assim, bom, nós vamos fazer um estudo clínico, aquilo vinha, parecia que vinha muito vazio, mas assim, aos poucos ele foi crescendo e hoje elas estão assim, elas estão realmente com o conhecimento do paciente na mão, assim, elas se apoderaram do fazer da enfermagem. Eu acho que isso é uma coisa super bonita que a gente pode acompanhar no desenvolvimento desses estudos clínicos. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque é aí que se aprende processo. Eu tenho certeza que elas vão pensar em processo de enfermagem diferente a partir de agora, né? Porque elas realmente construíram, elas enxergaram o que é processo dentro daquilo que elas fazem no dia a dia, não é verdade? Então, eu acho que elas começavam, mas o que hoje, mas como é que vocês fazem, né? E a gente foi indo, né? E voltando, eu acho que a Rose trabalhou de pertinho com as gurias nisso. Eu acho que foi muito bem, né? Eu acho que ficou assim. Então, eu acho que é uma oportunidade realmente muito especial, assim, de poder refletir a prática, né? Bom dia. Gostaria de parabenizar as colegas. O meu nome é Luciana, sou enfermeira da unidade de bloco cirúrgico.
Coincidentemente, eu sou enfermeira da especialidade da urologia, né, lá no bloco cirúrgico. Eu me lembro vagamente desse caso, assim, né. Eu só queria ressaltar algumas coisas e fazer umas perguntinhas, assim. Chama a atenção que no início do histórico do paciente, ele é um paciente viúvo, procedente do interior do estado, homem, né? Então, com uma cirurgia de grande porte, mutilante, né? Com alterações fisiológicas e físicas bem importantes, assim. Então, acho que vem ao encontro do déficit de autoconhecimento que ele tinha e do autocuidado que ele apresentou ao longo da internação e provavelmente ao longo dos 2 outros procedimentos que ele já vinha fazendo, né? Pouco esclarecedor, assim, do ponto de vista do diagnóstico que ele tinha, né? Da implicação do que o prognóstico dessa doença poderia ocasionar para ele. E vocês trouxeram ali os resultados da NOC, né? Trouxeram todos os cuidados realizados, né? As orientações para o autocuidado desse paciente até o segundo pós-operatório. E a gente ainda não tem a NOC implementada efetivamente para avaliar o paciente aqui se foi atingido ou não os resultados mediante as intervenções que são realizadas, né? Vocês, não sei se estavam nessa unidade onde esse paciente estava internado, mas ele provavelmente ficou um bom tempo internado, creio eu, né? Que não 5 dias, 4 dias, mas deve ter ficado um período internado. E se vocês observaram que todas aquelas intervenções de autocuidado estimuladas e implementadas, se houve alguma melhora na alta desse paciente ou ao longo da internação desse paciente, né? Isso ficou uma dúvida assim para mim, assim, se vocês trouxeram a NOC, né, e se, como a gente não tem ela implementada, se vocês observaram na prática se houve uma adesão ao autocuidado desse paciente. Na realidade, teve uma adesão. Ele ainda, o filho principalmente, ele está internado. A gente procurou sempre ressaltar essa questão do autocuidado. Depois ele foi para outra unidade. Então, mas dentro disso a gente buscou com vistas à alta, mas a gente sabe que ele teve várias complicações posteriores também clínicas. Pelo menos para mim, estudando o caso, que eu não sou da unidade onde estava esse paciente, o que ficou claro, um paciente que vem há 2 anos com sinais de hematura e não procura atendimento, então é um paciente que ele não tinha muita preocupação com o estado de saúde dele, mas a partir do momento que ele procurou atendimento, que foi diagnosticado, né, a neoplasia, o filho começou a se preocupar e se mostrou muito presente. Então, quem vai seguir orientando e ajudando esse paciente, para mim ficou claro, vai ser o filho. E em toda a situação, né, o paciente internou em fevereiro, está até hoje internado, teve várias complicações, mas esse filho está sempre presente. Essa questão do filho, nós já havíamos ressaltado. Ele tem, se eu não me engano, mais um filho, mas por questões de trabalho, ele que pôde se manter afastado e cuidar do pai, né, o único. E ele, como nós falamos e a gente ressaltou no trabalho, é louvável assim a dedicação dele, como ser humano, como filho, enfim, de estar todo o tempo com esse pai, né? É incansável assim a dedicação do filho, que sai só para se alimentar e para tomar o seu banho. Isso eu acho que é muito bonito. E provavelmente, como a Josi falou, é ele quem vai seguir auxiliando nesse cuidado, incentivando. Ele tem característica de ser um senhor mais reservado, mais na dele. Ele manifestava os sentimentos dele, mas de uma forma mais reservada mesmo. Assim. Ele ia... o filho, na realidade, que vinha e nos questionava mais. Não que ele não questionasse, mas era do jeitinho dele. Mais alguém? Bom, eu queria colocar que estou super orgulhosa de vocês. Nossa. E o pessoal que está aqui pode perguntar, que elas estão sabendo de cor, de frente para trás, de trás para frente.
Cídia, coloca aquela questão de por que ele fez a primeira intervenção e só depois foi para a cirurgia. Tu me explicaste antes que eu não sabia, eu acho que o pessoal daqui não sabe. Bem, mas eu estou muito orgulhosa. Acho que ficou muito bem esse estudo. Nossa, então de parabéns. E o COPE junto, né? Que eu sei que o COPE assumiu isso, de fato. Bem, eu acho que a Luciana talvez pode nos ajudar. A gente estava vendo em artigos que inicialmente eles fizeram a ressecção transuretral, até para ver, como já diz, é uma ressecção retirada ali de parte do tumor e fragmentos para poder também analisar a questão de como estaria esse tumor, falando numa linguagem mais simples. E então, posteriormente, eles devem ter conversado na questão da conduta médica, eles devem ter conversado com a família e optado por ser um tumor que tinha uma invasão das células de forma mais profunda, pelo que eu entendi das referências, eles optaram pela cistectomia radical. Se eu estiver errada, Luciana, por favor, tu nos corrija, porque... e tem a questão do período de 3 meses também, que eu acabei esquecendo de destacar, muito bem pontuado pela professora, é que essa ressecção transuretral, da ressecção para a cistectomia, teria que ter um período de 3 meses, não poderia passar desse período, em função que daí essa análise que foi feita inicialmente desse estadiamento do tumor, ele já não valeria mais, né? Pelo que eu pude procurar em artigos. Também eu não sei se aqui veio ao encontro, foi condizente o que tinha com a nossa prática ali, que a gente observou de conduta médica e o que havia nas referências. Então tá, pessoal. Se ninguém mais quer fazer nenhuma manifestação, né, eu agradeço, então, o serviço de enfermagem cirúrgica pela apresentação das colegas, da Luciane, da Josiane e da Cídia, e dizer que foi muito bom acompanhá-las, né, realmente nesse estudo. E elas são cada uma de uma unidade, agora a Lu até está no 8º, mas é bem recente. Então, isso integrou bastante o serviço também, né? Esse trabalho fez com que elas sentassem em diversos horários e trabalhassem juntas. E, com isso, elas se conheceram melhor e conheceram também o SEC melhor, né? Cada uma trazendo as suas experiências. Então, eu estou bem satisfeita, né? Acho que o resultado foi muito produtivo e atingiu aquele... objetivo, como eu já disse anteriormente, de estar pontuando essa questão bem importante que vai nos afetar bastante na avaliação agora durante o processo de acreditação. Então, reitero que as colegas lembrem de registrarem aquilo que elas fazem, né, porque é fundamental, né. E eu quero convidar a todos, a gente ainda tem um tempinho, para quem não pôde estar conosco ali no stand, no quiosque da acreditação, e que puder ficar ainda até às 11h30, que a gente vai explanar aqui o material, né, com uma das formas também de poder estar ressaltando as questões ligadas à avaliação inicial do paciente, né, aquilo que não pode faltar nas nossas anotações. Então, quem puder ficar e não esteve ainda no stand, eu convido a permanecer no auditório, que a Maria do Carmo vai estar trazendo essas questões e esclarecendo possíveis dúvidas também. Muito obrigada, e eu queria pedir uma salva de palmas para todas. E também convidar todos para o próximo estudo clínico, que é dia 11 de junho, que vai ser sob responsabilidade do CEP, Serviço de Pediatria. Psiquiatria? Desculpa. Do Serviço de Psiquiatria. Tá? E vai ser no turno da tarde, então, às 14h30. Tá? Muito obrigado a todos. Eu passo para a Carmo. Quem puder permanecer, que ainda não nos assistiu, é um momento oportuno, então. Obrigada. Obrigada, gurias, mais uma vez e parabéns, viu? Bom, na verdade, assim, o nosso... Não, eu passo, acho.
cadê o coisinho? É só assim, ó, quem ficou aqui é porque não assistiu? Ou então a gente pode realmente conversar um pouquinho mais, né? Eu acho que o estudo clínico que as gurias trouxeram aqui, a gente também já tinha mostrado, foi bem quando a gente estava fazendo isso. Então, a ideia era mostrar na prática também como é que fica todos aqueles registros da gente na pasta, no dia a dia, na vida real, né? Então, assim, o manual da Joint Commission, ele traz assim os padrões que vão medindo tudo para ver essas questões centradas no paciente na instituição. E o processo de enfermagem ele está envolvido em diversos capítulos. Assim, conversando com as consultoras da CBA, do Consórcio Brasileiro de Acreditação, elas ficaram encantadas com a nossa anamnese, porque elas dizem que a nossa anamnese dá conta de vários itens da acreditação, assim, era mais de 20 itens da acreditação. Se a gente fizer a nossa anamnese como ela vem descrita, ela atende vários quesitos, né? Então, acho que a gente tem que se dar conta que a gente tem um instrumento valioso na mão e que a gente pode estar usando isso ao nosso favor, né? Então, lembrando que o processo de enfermagem tem as 5 etapas: de anamnese, exame físico, diagnóstico, plano de cuidados, que vem a ser a prescrição de cuidados. Isso, a nossa prescrição de enfermagem. Isso muito as consultoras perguntam, aí o plano de cuidados. Então, é interessante que todo mundo tenha esse olhar. O nosso plano de cuidados é a nossa prescrição de enfermagem diária. Então, assim, isso é. Então, a gente não tem que estar dizendo, mas a gente não faz plano de cuidados. Sim, a nossa prescrição é o nosso plano de cuidados. Então, também vai do jeito de a gente estar respondendo a essas questões, né? A implementação do cuidado como uma outra etapa, né? E a avaliação, que é a nossa evolução, e também contém ali a conduta de educação. Deixa eu ver. Bom, então os enfermeiros usam o prontuário, tudo, a evolução, a anamnese, fazer os registros, e os técnicos também participam nessa etapa, né? E eles colocam as suas anotações nos controles dos pacientes, né? Que hoje, em muitas unidades clínicas e cirúrgicas dos adultos, já está informatizado também esse processo. Bom, de acordo, assim, o hospital hoje tem uma política e um plano de conduta de como se deve dar a avaliação inicial dos pacientes. Então, assim, eles não se preocupam no momento da acreditação de que forma aonde está essa avaliação, mas todo paciente que chega numa instituição, ele tem que ter alguns critérios mínimos de avaliação inicial. Essa avaliação, essa política, ela foi construída de forma conjunta com os diferentes profissionais aqui da instituição. Então, assim, e essa avaliação, ela não é só a avaliação de enfermagem, ela também, o que a instituição prioriza é uma avaliação inicial nas primeiras 24 horas de internação do paciente, tanto de enfermagem quanto médico. E esses são os 2 profissionais que é obrigatório essa avaliação inicial nas primeiras 24 horas. Aqui a gente está trazendo o que nos compete, né? Então, mais para a enfermagem. Mas o médico também tem esse mesmo critério. Nessa avaliação da enfermagem, precisa ser considerado essas questões que estão aparecendo na tela, porque foi definido assim na política. Então, assim, triagem nutricional, triagem funcional e emocional. Isso é importante que a gente fique desmistificando esses nomes complicados, né? Então, assim, ó, o que consiste a nossa triagem nutricional? Nós não vamos fazer o papel do nutricionista, porque aqui no hospital, na avaliação inicial também consta que a avaliação da nutricionista se dará até 72 horas de internação. E elas fazem isso, às vezes, na maioria das vezes, até em menos de 72 horas. Mas elas já colocaram um prazo para poder ficar mais tranquilas. E a nossa avaliação, o que consiste? Quando interna um paciente, a gente sabe que a gente pergunta se ele faz uma dieta normal, se ele faz uma dieta com alguma restrição, se ele está em NPO ou não. E, a partir dali, a gente já faz um encaminhamento para não deixar o paciente sem alimentação. Isso já é a nossa triagem nutricional. No momento em que a gente avalia qual é a dieta que o paciente faz e providencia através da comunicação que a gente tem com a nutrição,
isso consiste e configura. Então, a gente faz avaliação nutricional, sim, nós fizemos e é assim que a gente faz. A avaliação funcional, nós avaliamos e precisamos cada vez mais avaliar as condições do paciente em termos de função motora. Então, essa avaliação funcional se dá, nós avaliamos hoje o risco de queda. Então, quando a gente aplica a escala de Morse, quando a gente vê as condições de movimentação do paciente, quando a gente observa que ele é um usuário de cadeira de rodas, que ele usa bengala, ou que ele se apoia nos móveis, ou que tem alguma restrição ou não, nós estamos fazendo uma avaliação funcional motora, tá? Então, assim, a gente faz? Sim, a gente faz, né? Essa avaliação emocional, então, assim, também nessa política, eu disse que a gente precisa considerar, bom, o que é essa avaliação emocional? É mais no sentido de nós observarmos assim, ó, esse paciente ele está adequadamente, está adequado, está tranquilo, ou está um pouquinho ansioso, que pode ser o normal, ou ele está extremamente agitado, está mostrando sinais de depressão profunda, de risco de suicídio, ou de risco de agressão para os outros, está agredindo. É mais nesse sentido, a gente vê assim, aquilo que precisa inicialmente, precisa um encaminhamento rápido para alguém da psiquiatria para esse manejo. Então, é nesse sentido que a gente precisa fazer essa avaliação emocional. Não é atuar como psicólogo também, mas ver esses riscos básicos. Avaliação da pele, a avaliação da dor, né? Que eu acho que isso, as gurias também trouxeram isso. Tudo que a gente está reportando aqui, elas trouxeram de uma forma muito tranquila, do jeito que se faz, né? Então, a avaliação da dor, utilizando as escalas, a avaliação da pele, do risco de úlcera de pressão, escala de Braden, avaliação do risco de quedas, escala de Morse e ou fatores de risco, conforme o caso, os principais diagnósticos de enfermagem, a prescrição de cuidados, nas primeiras 24 horas, né? E as condutas iniciais de educação. Como eu posso melhorar os meus registros para qualificar? Bom, o enfermeiro faz primeiro a anamnese, exame físico, coloca isso, e o técnico auxiliar utiliza o sistema de registro de controles, né? Ou na folha papel. Na anamnese, então, aquilo chamando a atenção, o que não pode estar faltando, a identificação do paciente, não, as partes, quer dizer, a identificação do paciente, a história, a revisão das necessidades humanas e a conduta de educação. Temos também as etapas também do diagnóstico, prescrição e evolução. E se a gente basear com esse olhar de Joint Commission, então a gente tem que pensar o que não pode faltar e e de que forma está relacionado. Então, relacionada à meta 1 da identificação do paciente, então a gente lembrando que a identificação se faz através da pulseira de identificação, que pode ser branca ou pode ser vermelha, conforme se o paciente tiver alergia, né? E nos dados de identificação, a gente sabe que já vem aquilo da nossa anamnese, já vem preenchido lá da admissão vários itens, né? E aqui a gente colocou em vermelho aquilo que o enfermeiro precisa preencher depois fazendo a anamnese, né? Então, esses dados são aquilo, a escolaridade, a profissão, telefone para contato, religião e nome completo do acompanhante ou do cuidador ou do responsável. Não é que a gente queira, nós vamos precisar desses dados eles nos subsidiam no nosso cuidado, né? Então, assim, ó, eu preciso saber da escolaridade para ver depois de que forma eu posso estar orientando ele, educando para a saúde. Eu tenho que ter os telefones de contato para procurar outros familiares, para ter contato com eles. A religião, eu tenho que considerar as crenças desse paciente. Então, colocar aqui, complementar. E esse texto, lembrando sempre, esse texto livre ele se refere à identificação. Então, aqui também pode ser colocado questões como o paciente se é institucionalizado, se é um paciente que sei lá, né, que está preso, que tem algumas outras questões, ou então, de repente, descrever alguma coisa a mais sobre essa questão de identificação do paciente. Em relação à meta 2, a gente não trouxe aqui, mas, na verdade, a gente sabe que, em relação à meta 2 da comunicação,
O processo de enfermagem todo, o fazer da enfermagem, ele envolve essa meta 2 o tempo inteiro, no momento que a gente está em entrevista, conversando com o paciente, avaliando. Então, é uma comunicação e ela perpassa todo o nosso fazer, que a nossa comunicação precisa ser efetiva com o paciente, com a família. Em relação à meta 3, que é melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância, quando a gente pergunta aqui no motivo de internação, aqui, a gente tem também os medicamentos, um espaço aqui que a gente deve anotar os medicamentos, né, em uso, e sempre lembrando que é importante o nome, a dose, a frequência e o horário da última tomada. Então, aqui está tudo aqui, a questão de alergias, então, né, pontuada aqui também. E o motivo da internação, que sempre deve estar claro, né? Assim como as gurias trouxeram, por que o paciente internou naquele momento, e é um dado que todo enfermeiro coloca, né? Então, esse é um dado mínimo. Em relação, a gente também tem a política que é de educação de pacientes e familiares, que aqui no hospital está, que ontem, inclusive, no quiosque, era o dia do PFE, de Educação de Pacientes e Familiares, né, onde a gente fala muito sobre a questão de educação dos pacientes, né. Então, em relação a isso, todo paciente também precisa ser avaliado em relação às suas necessidades de educação. Então, quando a gente pergunta para o paciente o que ele conhece sobre a sua situação de saúde ou doença, vai estar nos auxiliando nessa conduta de educação. Então, assim, se eu pergunto, se eu estou com um paciente que tem uma doença crônica, um diabetes ou alguma coisa assim, e ele já está há anos, e ele sabe fazer, ele sabe falar sobre a sua doença e dar uma aula sobre diabetes, alguma coisa assim, eu preciso checar nesse momento da internação o que ele sabe. Bom, eu vejo que é um paciente que está esclarecido, que está adequado, que sabe fazer, eu reviso uma aplicação da insulina, por exemplo. Esse paciente, nesse momento, não tem uma necessidade de educação nessa internação, em relação a isso, né? Mas, assim, para isso também tem que estar registrado, né? Então, assim, o paciente conhece sobre sua doença. Então, esse item aqui, ele nos dá essa dica, assim, se esse paciente, nesse momento, vai precisar e sobre o que vai precisar. Então, aqui, esse não refere dúvidas quanto ao seu problema. Mas, no caso do paciente do estudo clínico, né? Então, assim, elas também levantaram, eles não sabiam, era uma situação nova, né? Uma cirurgia, uma mudança, e isso obrigatoriamente precisava de uma educação, porque ele estava numa situação nova que ele tinha que aprender sobre o seu cuidado. Gerenciamento da dor, elas comentaram ali, colocaram direitinho todas as características assim de como era, quer dizer, o paciente referiu que localizou a dor, deu as características, era uma dor enfincada, que melhorava de um jeito, que piorava de outro quando ele se movimentava. Então, assim, a dor precisa ser avaliada. E isso consiste nessa questão, o hospital gerencia a dor, não é ele pergunta se o paciente tem dor, ele anota, ele observa, ele avalia, ele medica, ele volta depois de uma hora e reavalia o paciente. Isso é gerenciar a dor, né? Não é só, quer dizer, o que nós vamos fazer com a dor desse paciente? Passeio 2, não. Avaliação nutricional, eu já comentei com vocês ali no início, né? Então, assim, essa é a avaliação nutricional inicial. Quando a gente preenche as nossas questões aqui em relação à alimentação, isso nós estamos fazendo uma triagem, né? Aqui só lembrando o peso na anamnese, nunca botar a medida, botar aquilo, porque ele assume automaticamente. Avaliação funcional inicial, né? Que é aquilo que eu também já comentei. Então, é ver as condições de movimento, de locomoção. Isso está relacionado à meta 6, que é de reduzir os riscos de lesões decorrentes das quedas. Então, quando a gente fala em avaliação funcional, a gente fala em escala de Morse para os adultos e a gente fala em fatores de risco para as unidades pediátricas e neonatológicas. Se sinaliza aqui, o score é maior que 45, sempre se sinaliza o risco de quedas com a pulseira amarela, e isso é uma indicação para abrir o diagnóstico de risco de quedas. Então, aqui na avaliação funcional, marcha claudicante, usa bengala, usa cadeira de rodas, de que forma isso se dá.
necessidades psicossociais. Essa avaliação social inicial também é importante no sentido de a gente detectar situações de vulnerabilidade social. Então, assim, quais são os casos que os enfermeiros não podem deixar de encaminhar os pacientes no primeiro momento e solicitar uma avaliação do serviço social, essa triagem, essa avaliação inicial social. Nessas 4 situações especiais aqui, morador de rua, desacompanhado e sem condições de informações, aquele paciente foi trazido pela SAMU, caído na rua, desacompanhado. História de dependência química, pode ser tanto do paciente quanto do familiar, né? Uma criança que chega com o pai que está drogado. E relatos ou sinais de possível negligência ou maus tratos, tanto na pediatria, quanto violência contra a mulher, quanto no idoso, né? Tanto familiar quanto institucional, que a gente às vezes já recebeu algumas situações de virem pacientes que nas próprias clínicas estavam em situações de vulnerabilidade, né? E esses quadros aqui, no momento que a gente fala aqui em termos de relacionamento familiar, expectativa com o cuidado, repercussão na vida pessoal, tudo isso já vai nos dando subsídio para a gente entender e conhecer melhor esse paciente e poder cuidar melhor. Ainda, esses itens aqui, nas necessidades psicossociais, falam da mesma questão. Aqui a gente está avaliando a condição de vulnerabilidade e a condição do estado emocional aqui, que é essa triagem emocional. Né? Então, aqui, esse paciente aqui que está agitado, que está ameaçando agredir o acompanhante, ele tem risco de agressão. Para esse paciente, nós vamos ter que chamar a psiquiatria. Crenças e valores, então, nas necessidades psicoespirituais. É importante a gente poder questionar isso. Se não dá no primeiro momento, vai dar depois, mas eu acho que a gente pode estar aí. Depende da entrevista, depende da relação, da empatia do enfermeiro com esse paciente, mas a gente pode e deve perguntar cada vez mais. Ali durante o quiosque, teve uma hora que uma pessoa me colocou que atualmente estava se enfatizando tanto essa questão de crenças e valores e tudo, que ela, de repente, ela estava até pensando assim, poxa vida, estão perguntando tanto, se eu fico me colocando na situação do paciente, como é que é isso? Pô, mas será que eu tenho que realmente ter um Deus? Será que eu tenho que ter uma crença? Por que estão me perguntando isso? Eu disse, não. Eu digo, olha, não é que é uma coisa, não. Isso, assim, não está fazendo com que a gente não está colocando, talvez, até os pacientes, assim, um pouco de encontro à parede, assim, né, no sentido de estar questionando. Eu acho que a primeira questão, respeito, né? Então, respeito às crenças, né, e valores. E uma pessoa não acreditar em um Deus, nós também temos que estar respeitando, né? Então, assim, quando a gente também tem que ter esse cuidado, quer dizer, esse respeito envolve também aquele que não tem uma crença, ou que a crença dele é que não existe Deus, ou que ele não precisa ter uma religião, né? Então, acho que foi super importante quando essa pessoa colocou para mim no quiosque. Então, assim, e as outras pessoas de a gente poder estar fazendo os registros, ou da forma como o paciente traz, né, ou da forma que a gente percebe que ele diz, mas e principalmente o que nós vamos fazer com esses dados, né? Aqui no hospital, o que a gente faz em relação a essa questão? Várias formas que a gente pode estar perguntando, né? E principalmente, o que eu reforço, é essa situação aqui, ó. Como você gostaria que nós, profissionais de saúde, incluíssem suas crenças e valores no seu cuidado? Porque eu posso muito bem ter minha religião, ter meu culto, eu gosto de estar rezando alguma coisa, mas aqui no momento do hospital eu não quero compartilhar isso com os meus cuidadores de saúde. Eu quero rezar no meu canto, quieto em casa, ou eu quero sim, quero que venha o padre, quero que venha sei lá quem, né? Então, essas questões é que tem que ser bem avaliadas. E aqui, então, para relembrar, né, o NEISE, né? Então, existe um grupo de estudos sobre espiritualidade aqui no hospital, e ali está o contato. E a gente tem, inclusive, hoje um cadastro de instituições religiosas disponível na intranet, para que a gente possa estar chamando, sempre acordando com o paciente, né? O paciente quer que chame alguém e tal, então não é internou sair chamando e muitos morrem de medo, né? Quando chama é porque sinal que aí, falando no NEISE, vai ter o dia também do quiosque, né? Eu não sei qual é o dia. Em relação ao quiosque, acho que é importante que todo mundo fique sabendo, assim, 28? 23 a 28 vai estar o NEISE, então, no quiosque. O quiosque, vocês prestem atenção, porque a partir de agora,
ele vai ser um espaço que vai estar mudando, todo dia ele tem um assunto diferente, então passem com frequência ali, porque sempre vai ter alguma coisa, alguma ênfase nova para vocês estarem vendo. Aqui, em relação à conduta de educação, então, assim, a gente começa lá na frente, vendo a necessidade de educação do paciente, se ele já sabia alguma coisa, se ele tem dúvida, da vontade que o paciente quer também de aprender ou não, que isso também é importante que fique registrado, porque lá pela tem um paciente, mas ele não quis, a gente não educou porque ele não quis. Mas então, se ele não quis nenhuma educação, alguma coisa, é importante que esteja esse registro. E se ele não quer, por que é que ele não quer? Será que ele não precisa de uma outra avaliação melhor? Então, assim, a gente tem que ver, para educar um paciente, uma família, a gente tem que ver, primeiro, a motivação e a capacidade para o autocuidado e quais são as limitações, se ele tem ou não limitações para o processo de educação. Então, como é que é esse paciente? Se ele é motivado ou não? Se é um paciente muito deprimido, ele não tem condições de aprender. Se ele está muito ansioso, ele também não tem condições. Se ele tem capacidade física, e motora e emocional para se cuidar, ou se ele tem alguma dificuldade, né? Então, em relação a isso, ontem estava o plano de educação, o PFE, ali no quiosque, vai ter outros dias, dia 15, eu sei que é outro dia do PFE, no quiosque. Vocês podem aprender mais um pouquinho. Então, assim, os pacientes têm que ser avaliados da necessidade da educação, quem demanda um processo tem que ser educado. Essas são as linhas de cuidados para quem é imprescindível o processo de educação aqui no hospital, é o que está dito na política e nos planos. Então, são os pacientes que usam medicamentos especiais, né? Então, anticoagulantes, insulinas, quimioterápicos. Então, para esses precisa. Situação de transplante, todos. Pacientes portadores de doenças crônico-evolutivas, principalmente ICC e AVC, mas também outras doenças crônicas que a gente sabe, né? O diabetes, a fibrose cística e milhares de outras. Pacientes com dependentes funcionais em uso de O2, CPAP, BIPAP, próteses, sondas e catéteres. Pacientes com doenças infecto-contagiosas e pacientes portadores de GMR. E pacientes em situações de vulnerabilidade, que foi aquilo que eu já falei para vocês. Então, aqui, aquilo as gurias já trouxeram também. Então, aquela conduta inicial de educação está colocada aqui. No registro, ela fica assim. Essa é aquilo que eu estava dizendo para vocês também. Quem a gente tem que trabalhar para que os pacientes tenham esse processo de educação, né? E ver sempre, bom, a capacidade do autocuidado, que às vezes o paciente interna com a capacidade e vai perdendo essa capacidade em função da doença e tudo mais. Ou da dificuldade. Aqui de educação também, então, as barreiras, né, que elas podem ser, o que limita a educação, que elas podem ser físicas, o paciente não dá conta, né, ser um paciente inconsciente, deficiente. Ali, na verdade, no caso de vocês, assim, tinha algumas barreiras, né, ele era mais quietinho. Vocês falaram da alfabetização dele, ele era alfabetizado, mas ele não tinha uma escolaridade muito, não avançou muito, né? Então, em termos cognitivos, era o filho que dava conta desse recado, né? E às vezes, muitas vezes, é isso que barra, né? Como é que alguém que tem que chega aqui e ele sai com uma cistostomia, quer dizer, uma cirurgia mutilante, como é que fica isso, essa condição? Que condições emocionais ele tem para sair fazendo esse cuidado logo, né? Ele precisa engolir primeiro essa situação. E as barreiras culturais, né? Então, às vezes não são só de falar português, mas às vezes essa questão do interior, de morar lá longe e tal, isso também é uma barreira, chega aqui, não consegue, não entende nem as palavras que a gente fala muito, né? Também temos o programa de auxílio linguístico, né? Voluntário, que isso se faz através das telefonistas, que elas têm um pessoal para indicar do curso de letras da URGS, se coloca como voluntário. Então, lembrando, anamnese nas primeiras 24 horas, lembrando o grau de alfabetização, nível educacional e barreiras, profissão, telefone de contato, religião e acompanhante, motivo da internação, medicamentos em uso e alergia, conhecimento do paciente sobre a sua situação de saúde e doença, as triagens, né, nutricional, funcional e risco de quedas e emocional, avaliação da dor, condições da pele e avaliação do risco. E condutas iniciais, que são aquelas da anamnese, mais aquilo que for específico e necessário.
Finalizada a anamnese, a gente passa, então, o enfermeiro faz os diagnósticos, a partir dos diagnósticos determina os cuidados e faz o seu plano, que é a prescrição. A implementação feita por toda a equipe de enfermagem. Aqui a gente tem o esqueleto, a estrutura da evolução, onde aparece aqui reforçando, então, a conduta de educação aqui. Né? Então, aqui a gente coloca aquilo que a gente estava acostumado a fazer alguma coisa. Aquilo que se referir a orientações, a processos de educação, é colocado na conduta de educação. É importante prestar atenção, a gente está encontrando, a gente dá uma olhada nos prontuários de forma até sistemática, assim, e muitas vezes a gente vê encaminhamento dos profissionais aqui registrados, né, ou então procedimentos. Então é importante que a gente registre só aquilo que se refere a processos de orientação e de educação. Tá? Então aqui é um exemplo como a gente pode colocar, né, foi educado quanto à autoaplicação de insulina, não referiu dúvidas e realizou a autoaplicação com técnica correta. A gente faz isso, só nem sempre a gente registra. Né? Então, ou então o paciente iniciando a aplicação, ainda não se sente tranquilo. Né? E depois, ok, o paciente gabaritou a prova. Né? Isso sempre mostrando a compreensão do familiar. E relembrando, então, aspectos importantes nos registros. Avaliação sistemática dos diagnósticos, né, de colocar ali, do gerenciamento da dor, avaliação, reavaliação, conforme o protocolo, avaliação sistemática do risco de quedas e das estratégias de prevenção, tudo usando os protocolos, né? Então, vocês viram aqui, ó, hoje tem tudo descrito, né? Então, tem em relação à dor, tem em relação a quedas, tem em relação a úlceras de pressão e também nas necessidades de educação. E é importante lembrar que todos nós somos responsáveis nessas questões de registro, né? E que o registro tanto é um direito do paciente e quanto é um dever da instituição. Né? Então, assim, se a gente preserva, né? Se a gente está falando em direitos do paciente, esse é um direito do paciente, de ter o seu cuidado registrado. Então, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, que é fazê-lo. E é isso aí. Alguma dúvida, alguma questão a mais? Alguma coisa? Então, muito obrigado por continuarem aqui me assistindo mais um pouco, tá bom?